Olá, nessa videoaula eu vou falar referente a caracteres. Na verdade, na linguagem C, um vetor de caracteres é uma string. Então, em algumas aulas iremos falar sobre strings, um vetor de caracteres, que na linguagem C é a mesma coisa. Então vamos começar falando sobre o caractere. Ele é declarado dessa forma, e aqui eu coloco um nome qualquer no caractere. Vou colocar um S, que é uma variável do tipo caractere. Agora, como que eu faço para capturar caractere do teclado? Bom, isso aí existe algumas formas. Eu vou nessa videoaula vou abordar a forma getchar e talvez possa abordar alguma outra forma. Mas vamos começar com getchar. Quando eu executo pressionando F9 no meu CodeBlocks, ele fica esperando a digitação de algum caractere. Se eu digitar L, E, O, C, I, no caso esse é meu nome. Então a digitação está sendo efetuada nesse momento, porém ele vai capturar somente um caractere. Aqui no meu caso tem 5 caracteres. Se eu der Enter, ele capturou um caractere, mas não mostrou nada. Então vamos lá. Por que ele não mostrou? Porque quando ele capturou o caractere, ele não atribuiu a lugar nenhum. Então vamos colocar aqui o nosso S para que possa ser atribuído o valor que ele capturou no S. Então vamos lá, pressionando F9, digitar novamente o meu nome, Leuci. Dou Enter e não apareceu nada, porque ele só capturou e atribuiu. Então agora o que eu devo fazer é mostrar esse valor na tela. Então vou mostrar aqui o valor do caractere é igual, e para mostrar esse valor eu uso a formatação de caractere. Vou colocar um barra N para soltar uma linha e colocar aqui a minha variável que vai capturar o caractere. Agora vamos lá, leu-se, dou Enter e capturou apenas a primeira letra, L, e mostrou para mim porque eu pedi para mostrar. Mas como que eu faço para capturar todas as letras? Bom, eu posso pegar cada letra e cada letra ser armazenada num vetor de caracteres, que eu vou colocar no tamanho 6, ou seja, eu vou ter 6 espaços para armazenar minhas 5 letras. Mas por que 6 espaços? Na frente já vou explicar. Sendo que 5 serviria, mas eu vou usar 6. Então eu tenho aqui um vetor do tipo char, do tipo caractere. Então como que eu vou capturar essa sequência de caracteres? Eu vou utilizar o while e agora eu vou definir essa instrução aqui na minha condição. Então eu vou colocar dessa forma. Aqui ele vai capturar, jogar aqui, e eu vou dar uma condição para que ele trabalhe, ou seja, capture todos os caracteres menos o barra N, que é o meu Enter. Quando eu der o Enter, ele vai sair, não vai capturar mais. Então eu fazendo dessa forma, ele vai capturar sempre. A hora que eu der o Enter, ele não vai capturar e vai sair. Então toda vez que ele rodar uma vez, rodou uma vez, ele pegou o S uma vez, desculpe, armazenou no S. Então eu vou armazenar ele aqui no 0 e vou colocar ele atribuindo esse caractere aqui no meu VET de 0. Só que eu vou precisar rodar mais vezes, porque aqui tem 6 espaços, então eu vou utilizar no mínimo 5. Então eu vou criar uma variável do tipo inteira. Essa variável vai ser o meu controle. Então, K.
eu vou inicializá-la em 0, então agora ela vai ser 0. Atribuiu esse valor, então meu VET de 0 vai ser a letra primeira que eu vou digitar. Só que aqui, toda vez eu terei que ter um espaço novo. Então, eu vou incrementar essa variável depois. Ou seja, vai ter o valor 0, eu vou incrementá-la, passar para valor 1 para a próxima rodada. Se eu quisesse já começar no 1, eu ia de cá. Mas eu quero começar no 0, então eu faço assim. Dessa forma, ele vai armazenar toda a informação. Aí eu tiro isso daqui. E agora eu tenho que imprimir. Para eu imprimir, como eu fiz um laço para ler, vou fazer outro laço para imprimir. Esse laço vai rodar enquanto o i for menor que k, de 1 em 1. Agora ele vai imprimir dessa forma. E eu vou colocar aqui para ele imprimir o meu vetor de caracteres. Vou declarar o i. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui agora eu vou digitar Leuci, dou Enter e ele capturou cada uma das minhas letras. Ao capturar todas as letras, ele deixou um espaço aqui vazio. Então, esse espaço vazio ele é armazenado ele é guardado para o valor nulo, porque toda string ela tem um valor nulo no seu final, aqui na linguagem C. Então, se eu quiser tirar esse for e imprimir a variável Leuci de uma vez só, eu vou usar a formatação %s. E vou tirar aqui minhas casas, porque agora não tem mais for, não tem mais um laço. Então é uma expressão só. Se eu colocar dessa forma, vamos verificar se vai funcionar. Coloco Leuci, dou Enter e funcionou. Porém, isso pode gerar falha, porque eu não terminei a instrução de leitura. Vou comentar essas linhas. E vou ler, ao invés de eu ler daquela forma, vou utilizar o scanf. Já ler com a formatação de S. Pronto, vou armazenar no meu vetor de caracteres. Então, dessa forma aqui, eu já estou lendo a informação e imprimindo. Não preciso de laços. Se eu colocar aqui, ele deu certo. Então, dessa forma aqui, eu consigo fazer já a atribuição já do nulo diretamente no final aqui da minha opção. Então, agora eu vou mostrar aqui usando essa técnica anterior de leitura que nós podemos fazer mais aqui. Então eu vou criar um contador. Este contador eu vou inicializá-lo em 0 também. E eu quero mostrar o tamanho da minha variável aqui, tamanho da minha string. O que eu vou fazer? Certo, lá tem que dar 6, né? Então vou criar um for que vai começar no 0 e vai percorrer todo o meu vetor de caracteres de 1 em 1. Dessa forma eu faço que ele percorra todo o meu vetor de caracteres. Ou seja, quando ele achar um valor nulo, que é o valor da string, ele sai. Então se eu venho aqui, coloco o meu contador para incrementar de 1 em 1 e mando imprimir aqui. Eu vou colocar o valor char e tamanho. Teoricamente, ele vai imprimir, aqui eu vou colocar que é um inteiro, ele teoricamente teria que imprimir 6, que é o tamanho do vetor
que eu declarei lá, ou 5, desculpe, aqui é conte, tamanho 5, que é o tamanho do nome que eu estou colocando, que é Leuci, ou seja, tem 5 letras. Eu vou dar Enter e ele me apresenta 8. Pronto, tem alguma coisa errada aqui então. O que aconteceu de errado? Simples. Ele aqui precisa de um caractere nulo para ser considerado uma string, senão é apenas um vetor de caracteres. Então, se eu leio dessa forma, está errado? Não está. Pode até que esteja, mas eu não sei bem ao certo se está errado. Mas se eu usar dessa forma, eu posso considerar uma leitura de string a partir do momento que eu vier aqui e pegar o meu último valor de k, que é o valor 6, que ele vai ter o valor 6, e atribuir a esse valor o nulo, que é esse caractere na linguagem C, que é o caractere /0. Se eu fizer dessa forma, eu estou colocando o valor nulo no final da string. É onde eu defino a minha string. Agora minha string tem o tamanho 5 e mostra o tamanho 5. Então várias coisas podem ser feitas utilizando essa técnica. Aqui eu só demonstrei, se souber o que é string, tudo bem. Mas vai que tem alguma dificuldade em entender o que é string. E string é muito... Eu mesmo ainda tenho dificuldade em entender algumas coisas sobre string. Mas fazendo assim eu consigo entender um pouco melhor o que uma string está sendo efetuada, está sendo feita. Dessa forma que nós vamos ler string até ela chegar no /n. Se caso tiver espaço, então dessa forma que já não vai funcionar. Já teremos que utilizar outras condições para fazer a leitura da string. Mas fica aí a dica. Quem achar interessante, se quiser compartilhar o vídeo, eu espero que tenha gostado e tenha ajudado em alguma coisa. Até a próxima aula. Muito obrigado.